Oi, 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 pessoal! Eu sou o Vivandeiro Dami e hoje eu vim contar Horas Mortas, um livro de Antônio Chimenec e ilustração de Rodrigo Cambará. Eu vou contar só um dos contos para vocês. Essa história ela não é de gente como a gente. Não, ela é uma história diferente. Rodrigo e Daniel viviam em uma cidade interiorana, dessas que ficam bem longe da cidade grande. Notícias sabiam por conta dos rádios, do jornal e da TV. Só assim se ligavam no mundo. Todos na cidade esperavam as épocas de finais de ano, porque ali os parentes voltavam ao interior e contavam as novidades do mundo. Nessa cidade vivia Dona Maria, uma senhorinha mas bem velhinha, com seu séquito de gatos. Ela, numa casa bem grande e estranha, vivia. Era gato para um lado, gato para o outro, era tanto gato que nem ela sabia contar direito. Fato era que Dona Maria, ela um dia foi parteira. Tinha feito parto de tanta gente na cidade, mas com a chegada da medicina, ela foi abandonando essa profissão. As pessoas lhe procuravam apenas como benzedeira. Sim, Dona Maria curava ferimentos, dores, enxaquecas e até ansiedade. E os meninos adoravam ir lá para o pátio da Dona Maria. Era uma delícia, um lugar cheio de árvore. Tinha rosa, tinha tulipa, tinha hortênsia, mas bem no meio da propriedade da Dona Maria, havia um salgueiro, a árvore mais antiga daquele lugar. O salgueiro possuía galhos longos e frondosos, que às vezes se esticavam pelo chão, formando assim uma cabana. O salgueiro era a única árvore que ninguém podia subir. Ai, mas que dava vontade, dava, né? Imagina, uma coisa proibida, a gente sempre fica com vontade de fazer. E o Rodrigo e o Daniel, apesar de querer muito subir naquele salgueiro, respeitavam Dona Maria. Olhavam de longe, admiravam e até sentiam um pouquinho de medo, mas não subia. Só que um dia, os dois, que estavam em cima de uma goiabeira, escutaram a sua mãe conversando com uma vizinha. Era uma fofoca. Falavam da Dona Maria. Todo mundo entendia que ela curava as pessoas. Mas uma das vizinhas da sua mãe falou: "Tu não acha estranho Dona Maria sair à noite, em noite de lua nova, com aquele mundaréu de gatos? Será que ela não é uma bruxa?" Não! Ai, para com isso. Bruxa não. Ela cura as pessoas, isso não deve ser. Mas então, os meninos que ouviam essa conversa resolveram ir até o salgueiro e espiar com os 2 olhos Dona Maria tirando a seiva daquela árvore e preparando o seu líquido para a benzedura. Ela pegava as cascas das árvores, deixava de molho no álcool e com isso ela curava cada um daquele lugar. A noite foi chegando e os meninos pularam sua janela. Foram pé por pé até o terreno que já conheciam como a palma da mão. Dona Maria ainda não havia saído, mas 5 horas da manhã bateu no relógio e Dona Maria saiu de dentro da sua casa. Os gatos foram vindo atrás
E aquela senhora, com a cara bem enrugada, com a coluna bem tortinha, foi chegando perto daquela árvore. Os meninos se esconderam atrás de um pé de hortênsia e ficaram lá, espiando. Dona Maria estava ali. Até então, tudo parecia normal. Tinha uma fogueira, ela retirava as cascas das árvores, colocava em uma panela, mexia e falava algumas palavras que os meninos não conseguiam entender. Até aí tudo bem, só que em determinado momento os meninos viram. De dentro da árvore, ela retirou alguns tecidos. Mais tecidos, e um por um foi colocando dentro da panela. Foi mexendo, balbuciando algo que eles não entendiam. E quanto mais ela falava, os meninos se assustavam e o clarão da fogueira tomou conta e mostrou os meninos escondidos na moita. Ah! Começaram a correr, porque a Dona Maria gritou: "Quem está aí?" A voz da senhora mudou. De repente, os gatos estralaram um olho, todo mundo apavorado. Correu Rodrigo, correu Daniel, correu os gatos atrás deles também. E antes que pudessem sair da propriedade, caíram no chão. Algo agarrou seus pés. Começaram a puxar, e os meninos começaram a se debater. A Dona Maria falava: "Peguem eles!" E os meninos tentavam desencilhar aquelas folhas e galhos do chão, raízes puxavam cada parte do seu corpo. Eles conseguiram se desencilhar. Em determinado momento caíram, sem saber onde estavam. Os dois conheciam cada lugar da propriedade, mas não tinham ideia de onde estavam. Daniel perguntou para Rodrigo: "Tu tem a lanterna aí?" E ele: Sim, mas não está funcionando. Nada acontecia. Os dois não conseguiam enxergar nada. A única coisa que enxergaram foi o portão se abrindo. E escutaram então um miado estridente dos gatos. E a risada estridente da velha. Os dois foram expulsos de dentro da propriedade. E aterrorizados, saíram pela rua, ouvindo o galo cantar. A noite ia embora e o dia. Aos pouquinhos, o dia foi chegando. Essa foi a história, um dos contos Horas Mortas, de Antônio Chimenec.